Tudo bem, Rodrigo? Vou dar meu comentário aqui sobre sobre a sua pergunta do gráfico. Vamos escolher uma cor aqui, laranja. Tá, o que eu vejo é o seguinte. Se você for pensar, a gente tem mais topos e fundos descendentes do que ascendentes, né? Então você tem um topo aqui, você tem um topo rompido aqui, você tem um fundo aqui e tem outro fundo aqui. Então a gente está mais para a queda do que para a subida. Então isso é um ponto. Porém, então, se fosse assim pensar, batendo o olho, para mim isso é queda. Topos e fundos descendentes. Aí a gente fala só o seguinte, deixa eu deletar esses negocinhos daqui. Bom, deixa eles aí. Agora aconteceu só o seguinte, que é interessante, que é o que eu comentei agora. Teve um pequeno topo rompido aqui. Então você tem duas opções. Ou você acha que ele está descendo, vamos traçar aqui a descida, ele vai lá e bate na LTB. Então ele tem uma linha que ele fica difícil de passar, faz novo fundo. Em vez de bater na LTB, ele rompeu. Rompeu muito pouco. Não chegou a romper o topo anterior. E mesmo se rompesse, ainda faltaria o teste de topo. Então aqui eu não compraria, mesmo se rompesse, porque ele rompeu este fundo e eu não compro se ele rompeu o fundo e depois vem numa tacada só e rompe topo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu espero o teste de fundo. Então muita gente deve ter vendido aqui ou mesmo aqui esperando acontecer. Ele está fazendo agora o teste de fundo. O que é o teste de fundo? É saber se realmente ele vai continuar a sua tendência, vai fazer uma descida, e aí foi um rompimento falso aqui, ou se ele vai chegar neste ponto, onde você já marcou aí o Fibo, pode ser aqui ou aqui, já está numa posição. Então, aí é bem no lugar que eu não vou fazer nada. Por quê? Porque pode ser que ele continue a sua tendência e perca, ou pode ser um teste de fundo para ele subir. E aí você tem o pivô aqui, que não aconteceu ainda, para a gente ter topos e fundos. Aí você ia ter topo cada vez maior e fundo cada vez maior. O que não aconteceu ainda. Então você está exatamente num ponto que você está pensando. E aqui, eu compro para ver ele subir, porque agora ele rompeu uma LTB, ou ele vai continuar descendo. Então aqui é um bom lugar para não fazer nada. Aqui no meio do caminho, se você quiser arriscar e colocar o stop aqui embaixo, é a mesma coisa que você vender e colocar um stop aqui em cima. Então você está bem no meio do caminho, está no 50% do caminho. É bem o ponto para não fazer nada. O que eu faria? Ou deixa realmente ele fazer o pivô. Se você quiser arriscar, como eu falei, você vai colocar o stop aqui embaixo. Mas é bem um ponto para não fazer nada. Ou cai num tempo menor. E não sei esse gráfico seu se é diário. Acho que é diário, né? Estou vendo um Dzinho aqui. Está bem pequeno para mim. Meu micro tem uma configuração muito alta, eu não consigo ver direito. Mas se for no diário, cai para uns 60 minutos pelo menos. E vê se ele faz aqui nos 60 minutos topos e fundos ascendentes. Para pelo menos nos 60 você ter uma subidinha. E aí tuxa um stop aqui embaixo. Na minha opinião, tá? Posso estar completamente errado. E um stop curtinho. Se você colocar o seu stop aqui, ou colocar o seu stop aqui, é um chute. Você está bem nos 50%. Se for para bater o olho, eu pensaria em vender. Porque ele não rompeu o topo anterior. Então, para mim, pode ser só que bateu, vai continuar a sua tendência. Se for para chutar, chute. Está bem nos 50%. Melhor eu não fazer nada. Mas se fosse para eu chutar, eu continuaria na venda. Tá? Um chute. Grande abraço. E aí você pensa o que você vai fazer. Ou seja, aí é bem o ponto que eu não faço nada. A não ser no tempo menor para me dar algum sinalzinho. Tá bom? Grande abraço, Rodrigo. Tchau, tchau.